Olá, ouvinte, internauta, a Itatiaia dá sequência à sua série de entrevistas com os candidatos mais votados e que vão assumir ou já estão em mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje eu converso com a vereadora Isa Lourenço, que já está ao meu lado. Ela é do PSOL, teve 21.485 votos na eleição deste ano e é, portanto, a terceira mais votada na eleição para a Câmara de Vereadores aqui em BH. Vereadora, seja bem-vinda à Itatiaia. Obrigada, Edson. Obrigada também a toda a equipe da Itatiaia e todo mundo que assiste aqui essa grande audiência que tem Itatiaia. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Nós vamos conversar, assim como temos feito com todos os vereadores, por 15 minutos que a gente vai contar a partir de agora. Vamos lá, vereadora. Primeiro eu quero que você explique pra gente. Primeiro me diga se eu chamo de Isa, chamo de você ou chamo de senhora. Pode chamar de Isa e você. Isa, quantos anos você tem? 31. Fala pra mim como é que é a sua trajetória na política, muito jovem também, né? Você é uma dessa leva jovem que a gente tem na Câmara Municipal. Como é que você chegou até lá? Qual que é o seu caminho antes disso? Edson, eu comecei a participar da política quando eu entrei na UFMG. Eu antes, desde pequena, eu sou muito indignada com as coisas, com o que tá errado. E sempre me achei meio deslocada do mundo. Eu ficava assim, como assim? Ninguém se indigna quando a passagem aumenta. Mas quando eu entrei na UFMG, eu percebi que eu não conhecia, na verdade, os movimentos sociais, que tinha pessoas igual eu. Mas na minha escola não tinha grêmio, no meu bairro não tinha associação, então eu não conhecia os movimentos. E aí, quando eu entrei na UFMG, eu falo que eu formei em jornalismo, mas que eu formei mesmo foi em movimento estudantil ali na UFMG, que eu fui do centro acadêmico, diretório acadêmico, do diretório central dos estudantes, do conselho universitário, que é a instância máxima da universidade. E aí, quando eu formei, eu pensei assim, pô, o que eu vou fazer agora? Eu já estava morando no Barreiro, porque eu cresci, passei a maior parte da minha vida em Venda Nova, mas em 2017 eu mudei para o Barreiro. E aí eu decidi fazer um cursinho popular no Barreiro, que é o Consciência Barreiro, e movimentos lá. Então a gente tem hoje, né, o cursinho popular lá no Barreiro existe desde 2019, então já está um cursinho consolidado, que pessoas que entraram lá como estudantes hoje já são professoras do cursinho, porque já estão formando na UFMG, por exemplo, e outros movimentos também de mulheres, das vilas, e com essa bagagem que eu fui eleita em 2020 vereadora de Belo Horizonte, e eu fui eleita em 2020 com 7.771 votos. E fui reeleita agora com 21.485 votos, ou seja, quase o triplo dos votos. E ao que a senhora associa, você associa essa elevação do número de votos, como você bem disse, você triplicou da última legislatura para cá. E aí, o que será que aconteceu desse tempo de lá para cá? Eu acho que tem um reconhecimento do trabalho, né, do trabalho que eu realizo pelas periferias da cidade, pelos direitos humanos. Eu consegui aprovar na Câmara 18 leis, entre elas leis de combate à violência obstétrica, lei de incentivo à cultura hip hop na nossa cidade, leis de incentivo aos cursinhos populares, leis de combate ao racismo. Então, tenho diversas leis aprovadas na cidade. Acho que o trabalho que eu tive foi um reconhecimento, mas eu falo que foi principalmente uma superação. O sentimento que eu sinto é superação, porque foram 4 anos muito difíceis. No primeiro ano de 2021 foi o auge da pandemia, né? Eu tinha minha filha estava com 1 ano na época. E aí eu ficava com ela em casa, né? Não tinha escola, não podia ficar com os avós, não tinha rede de apoio. Era em casa, eu e ela e meu companheiro, e 4.000 pessoas morrendo por dia. E gente falando contra a vacina, e gente falando contra máscaras. Então foi um ano muito pesado. E foi o ano de aprender a ser vereadora, né? Uhum. Foi um ano que eu me lembro que as pessoas lá na Câmara, outros vereadores, falavam que eu não sabia fazer política. Que se eu não votasse a favor do projeto dele, eu ia ser uma vereadora de um mandato só, porque eu não ia conseguir aprovar nada na Câmara. Então foi um ano muito difícil, que eu pensei, será?
E aí veio 2022, um ano que eu me dediquei muito na eleição do Lula. Depois, 2023, eu comecei a sofrer ameaças de morte e de estupro, né? Eu e minha filha, que agora tem quase 5 anos, começamos a ser ameaçadas de tortura e descreviam como iam me torturar, como iam torturar ela, mandavam o nome dela, mandavam para mim dados pessoais, né, para saber que eles tinham acesso a dados nossos. Então foi um ano difícil, eu comecei a andar com escolta, fiquei com escolta por 9 meses. E teve momentos que eu pensei, será que eu continuo? Será que tá valendo a pena? Será que eu não tô me arriscando demais a vida da minha filha? Mas quando vem a eleição de 2024 e eu praticamente triplico o meu número de votos, eu sinto que tem muita gente comigo, sabe? Tem muita gente acreditando nesse projeto, acreditando que é possível a gente ter uma cidade que respeite os direitos humanos, que garanta justiça socioambiental, que é uma das minhas principais lutas, e que vale a pena seguir, porque eu não quero entregar a minha cidade para quem não tem compromisso com o povo de Belo Horizonte. E, vereadora, como inclusive depois eu vou entrar mais nessa parte das ameaças, né, que acompanhando a Câmara, eu sei que foi um momento muito difícil que a vereadora passou juntamente com a companheira dela do gabinetona, né, do PSOL, a Cida Falabella. Mas foram 18 projetos de lei que a senhora conseguiu aprovar na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E a gente percebe, né, dentro da Câmara Municipal, que principalmente a bancada da esquerda ou a bancada do PSOL, do PT, do PV, para aprovar ou entrar em algumas discussões, precisa enfrentar um dobrado, porque a gente tem uma Câmara que tem uma quantidade maior de bancadas que não são ligadas às pautas progressistas. A senhora tem essa mesma percepção? É uma Câmara que, neste ano de 2024, apresentou um campo de dificuldade maior para a atuação das pautas progressistas e, mais do que isso, a senhora acredita que Belo Horizonte seja, de fato, uma cidade tão conservadora quanto é demonstrado na Câmara Municipal? Eu não acredito que Belo Horizonte é uma cidade conservadora. Na verdade, Belo Horizonte já foi vanguarda de muita coisa, né? Belo Horizonte tem o Djonga, o FBC, que hoje são nomes nacionais com muito destaque na cultura hip hop. Belo Horizonte inaugurou a praia da estação, né? Já que a gente não tem praia, nós vamos de biquíni para a praça e vamos ficar lá tomando sol, tomando água, né? Com as fontes. Belo Horizonte é a cidade do Milton Nascimento, né? Do Clube da Esquina. Belo Horizonte é vanguarda de muita coisa. Mas nos últimos anos existe um cenário internacional, nacional e também em Belo Horizonte de uma população ficando muito conservadora, principalmente no que se refere aos direitos das pessoas LGBTQIA+. Então você pode ver, eu tenho 18 leis aprovadas. Eu, como uma mulher bissexual que atua no movimento LGBT, não consegui, nesses 18 projetos, aprovar um projeto que falasse sobre proteção às pessoas que são violentadas pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Porque lá na Câmara você apresenta um projeto de lei que fala em gênero literário ou em gênero alimentício, eles barram porque eles combatem fortemente as pessoas LGBTs, principalmente as pessoas travestis e transexuais, que são as que mais morrem no Brasil, e o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Então, assim, é muito difícil para a esquerda, como minoria política, aprovar projetos de lei. Então, o que a gente conseguiu? Aprovar os projetos que, com muito custo, a gente conseguiu convencer os vereadores que se tratavam de pautas razoáveis, né? De combate à violência contra a mulher, de combate à violência contra a juventude negra e periférica. Então, a gente conseguiu aprovar alguns, mas projetos LGBTs, por exemplo, a gente não conseguiu aprovar, e aí eu busco fortalecer de outras formas, que o legislativo também pode fazer, né? Não só fazer leis, mas também fiscalizar, também fazer audiências públicas, levantar temas e distribuir uma parte do recurso da cidade. Eu procuro fortalecer a comunidade, os movimentos LGBTQIA+, com as emendas, porque é o caminho que eu encontrei para
atuar nessa pauta sem depender dos outros vereadores, porque a maioria, infelizmente, é conservadora. Agora, a vereadora Isa Lourenço, ela já falou sobre essa dificuldade, também das ameaças que ela sofreu ao longo deste ano, inclusive entrando nisso, o ouvinte ele se lembra que no decorrer deste ano de 2024, tivemos uma sequência de ameaças a mulheres, parlamentares, não só vereadoras, mas deputadas também, sofrendo ameaças de vários tipos, ameaças que chegavam ora por e-mail, e às vezes, como a própria vereadora disse, trazendo dados sensíveis sobre a própria pessoa ameaçada, mas como também a família. E a vereadora Isa Lourenço foi uma dessas vítimas que houve uma investigação, a polícia teve que se envolver, houve uma escolta muito pesada, enfim, não foi um ano fácil, né, vereadora? Eu queria que você me dissesse o que deu essa situação das ameaças. Elas cessaram? Quem estava ameaçando foi preso? O que aconteceu? Edson, em 2024, então, um ano, né? Praticamente um ano depois das ameaças, o responsável por organizar o grupo que nos ameaçava foi preso. E ele foi indiciado, está sendo indiciado, não só pelas ameaças que ele cometeu e organizou um grupo para cometer contra mim e outras parlamentares, mas também porque ele portava e distribuía conteúdos pornográficos, conteúdos de pedofilia, e por isso ele está preso e deve ser julgado em breve. E eu acho que isso foi importante. Se não fosse a nossa denúncia, e aí quero destacar o papel da imprensa, que eu acho importante denunciar. Acho importante falar da violência política. Toda vez que a imprensa denuncia, ajuda a gente a fazer coro para que casos como esse não passem impunes. Porque quando eles me ameaçavam, eles tinham certeza que eles nunca seriam pegos, que eles eram mais fortes que o Estado, que jamais conseguiriam pegar eles e eles não seriam presos. E quando a gente pressiona, fala assim, olha o impacto que isso tem na minha vida, olha a quantidade de parlamentares e só mulheres feministas que eles ameaçavam, né? Que defendem a liberdade das mulheres, que defendem o direito das mulheres, entre também o direito das mulheres negras, o direito da população LGBTQIA+. E aí, quando a gente denuncia a violência política, a gente conseguiu pressionar a ponto de o líder do grupo hoje estar preso e indiciado não só por o crime que cometeu contra mim, mas todos os outros que eu falei. Agora, o que eu tenho feito uma discussão é que nós precisamos criar uma rede de proteção para as mulheres vítimas de violência política de gênero. Porque do jeito que tá, as mulheres hoje, quando são parlamentares, elas adoecem, fisicamente e psicologicamente, as mulheres se sentem sozinhas, inseguras e acabam desistindo da política. Nós temos muitos casos de mulheres que não se candidatam à reeleição porque adoecem por conta de tamanha violência que a gente vive no parlamento hoje. E isso não pode ser falado, então, que a gente vive numa democracia. Porque se para algumas pessoas atuar na política é tão difícil, tanta gente jogando para trás, eu não estou em condição democrática, em condição de igualdade. Então eu tenho feito uma discussão nacional com o Ministério da Justiça e com o Ministério de Direitos Humanos, que é preciso ter canais de proteção às mulheres parlamentares, para que a gente de fato avance no Estado democrático de direito. E nesses novos 4 anos que se iniciam, a luta continua sendo essa, pelo fim da violência política, as pautas socioambientais, os direitos da população LGBTQIA+. Eu continuo atuando na defesa dos direitos humanos, que é a comissão que nesse primeiro mandato, no final desse primeiro mandato, eu fiz parte, mas eu pretendo atuar com centralidade na pauta ambiental. Eu acredito que o caminho nosso é lutar por justiça socioambiental. Nós vivemos uma emergência climática, nós vivemos uma cidade que estava difícil de respirar, porque de tão seca a gente teve diversos problemas respiratórios, as UPAs lotadas de crianças e idosos. Nós enfrentamos uma mineração predatória que pode deixar Belo Horizonte sem água na torneira, porque se você corta a Serra do Gandarela e seca a água que tem lá, seca o Rio das Velhas, que abastece 70% de Belo Horizonte. Então, eu acredito que a pauta ambiental
ela traz uma força agora que é a luta pela sobrevivência. Então, eu pretendo estar na Comissão de Meio Ambiente, lutando por justiça socioambiental, que eu acho que é o único caminho para a luta hoje. Eu acho que quem não está pensando na pauta ambiental com centralidade não está vendo o que está acontecendo no mundo e também na nossa cidade. Vereadora, a gente já está no nosso minutinho final aqui. Eu tinha, claro, mais coisas para perguntar, mas então a gente vai para aquele nosso ping-pong. Vou trazer aqui alguns temas ou nomes e você me fala o que vem à sua cabeça em rápidas e objetivas palavras, tá? Vamos lá. Políticas para pessoas em situação de rua. Urgente e moradia primeiro. Prefeito Fuad Noman. Um democrata de centro, não de esquerda. Governador Romeu Zema. Sapatênis, péssimo, elitista. Deputada federal Érica Hilton, do PSOL. Minha líder. E, por fim, presidente Lula. Vida longa. Precisamos muito do presidente Lula nos próximos anos. Essa é a vereadora Isa Lourença, do PSOL. Ela teve 21.000, vou até voltar aqui no número, ela teve 21.485 votos, a terceira mais votada em Belo Horizonte, que vai agora para o seu segundo mandato a partir deste ano de 2025. Vereadora, muito obrigado pela presença e boa sorte nesses próximos 4 anos na Câmara Municipal. Obrigada, contem comigo na luta pela nossa cidade. E a você, obrigado pela audiência.